bem-vindos ao Café com CEO. Nesta edição, a nossa convidada é a PCA Adriana Dias. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Edivaldo. Prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. O prazer é todo nosso. Bem disposta? Sim, bastante. Bem animada. Muito bem, muito bem. Adriana, poderíamos começar o programa falando um bocadinho sobre si? Quem é Adriana Dias? Então, Adriana Dias, na verdade, é uma menina bem do interior, mas crescida na adolescência no Rio de Janeiro, no Brasil. Começou a trabalhar com 15 anos de idade. Se formou em administração dentro da Funenseg, da Fundação Escola de Seguros no Brasil. E minha especialidade é o mercado securitário. Muito bem. Abri minha primeira corretora de seguros quando eu tinha mais ou menos 22 anos de idade. Muito bem. E fiquei com a corretora, acho que por mais ou menos uns 15 anos. Mas em paralelo a isso, fui trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, Certo. quando eu tinha 28 anos de idade. E na Fundação Getúlio Vargas acabei me especializando em Creative Economy, economias criativas. E trabalhei dentro do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia. E dentro do IBRE também tinha uma unidade de negócios que era a FGV Internacional, Muito bem. onde aconteciam os projetos de Angola, Muito bem. onde a Fundação dava cursos de formação aqui. Muito bem. E em 2014, o diretor da Fundação Getúlio Vargas daqui saiu. E aí me perguntaram, você não quer ir para Angola? Cuidar da unidade de lá? Aí eu falei, olha, acho que sim, deixa eu lá ver. Então vim em julho de 2014 para fazer o que chamam de visita técnica. Voltei para o Brasil, fechei o contrato e voltei para cá em outubro definitivamente. Então, na época, a gente fundou o IDEA, que era o Instituto de Desenvolvimento Educacional Internacional de Angola. Era uma parceria com a ENAD, que é um projeto da FGV Projetos. Muito bem. E ali aconteceram diversos cursos de MBA, era o Master Business Administration, e o MPA, Master Public Administration, onde houve formação de ministros, vice-ministros, e formação de pessoas para a área de MBA empresarial, finanças, projetos e política pública. Isso ficou mais ou menos uns 2 anos, 3 anos acontecendo, mas a gente acabou fechando por conta da crise. A crise. Que eu não conseguia sair de visas daqui, algo mais ou menos parecido com o que a gente está vivendo hoje. Bem semelhante. Bem semelhante, né? E aí a gente não conseguia pagar a chancela, a Fundação Getúlio Vargas, né? Não conseguia remeter os valores, porque os alunos pagavam os cursos aqui, aconteciam, e a gente tinha que remeter os valores para o Brasil, e não conseguia. Então acabou por fechando. Então o grupo empresarial que eu fazia parte acabou dizendo, você quer ficar? Eu falei, quero. Então comecei, aí montei o Instituto Nacional de Línguas, depois acabei já conhecendo bastante o ambiente, o mercado financeiro, que é o que me interessava, e a parte da economia. Então, comecei a desenvolver alguns projetos. Muito bem. Um deles era a abertura do Birô, que era algo que fosse a semelhança do que a gente tem no Brasil, que era o Serasa. Quando é que começou a pensar neste projeto? Em 2018, mais ou menos, eu comecei a pensar em fazer. Mas não tinha, na época, um decreto, não tinha nada, não tinha nenhuma lei que possibilitasse isso. Muito bem. Então, eu já queria trabalhar com o ambiente do crédito, já me chamava a atenção a quantidade de mal parado. Aí eu montei a Positivo, que era uma fintech, uma empresa que a gente desenvolveu um sistema de gestão de recebíveis e depois cobrança do mal parado. Como é que foi essa experiência? Foi muito louca, porque todo mundo que eu falava isso falava, você não vai dar certo aqui, isso não vai funcionar. Não tem como cobrar, as pessoas não têm endereço, você não vai achar ninguém vai pagar. Eu falei, eu vou tentar. Muito bem. Sou bastante cabeça dura, então falei, deixa eu tentar. Então nós desenvolvemos o sistema, começamos a oferecer eles para a banca. A banca no início falou, mas implementar o sistema acho que não, mas tá bom, toma minha carteira de mal parado. Não tem nada a perder mesmo? Não tenho nada. Se você conseguir, a gente não cobrava nenhum fixo.
só cobrava por FII de sucesso. Poxa. Então ninguém tinha nada Sim. realmente a perder. E aí começamos a fazer toda essa parte da cobrança do mal parado e obter sucesso. Então, começamos a trabalhar com algumas empresas de consumo, que eram bancos de dados gigantes, bancas. Acho que hoje a Positiva deve ter 5 ou 6 bancos dentro da carteira. Eu sei que quando eu me desliguei da diretoria da Positiva, já tinha 40 empresas ali dentro e diversos mercados. Portanto, o Saúde. balanço era positivo. Hã? O balanço foi positivo. Super. Ok. Muito E, bem. incrivelmente as pessoas pagam. E as pessoas pagavam. Pagavam, né? Existia talvez uma cultura de que a gente brinca no Brasil, quem não é visto não é lembrado, né? Muito bem. Então, se você não me liga para me cobrar, eu também não vou te pagar. Vou gastar o dinheiro com outra coisa. Muito bem. E as pessoas acabavam entendendo aquilo dali, era um negociado, e aí a dívida começava a ser paga. Muito E bem. começou a se criar um ciclo de pagamento. Isso funcionou muito bem para a experiência do Biro, porque ao entrar dentro dos bancos, entender o banco de dados deles, entender como estava aquele mal parado, me facilitou e me ajudou muito a entender os desafios que o Biro iria enfrentar. Muito bem. Né? Então, foi uma experiência realmente incrível. Aí, em 2020, saiu o decreto. Pois, mas antes de chegarmos a esse ponto, eu só gostava de já pegar uma questão sobre a sua mudança para Angola. Aham. A sua família, como é que viu este processo, esta mudança? Foi uma mudança bem grande, né? Sou criada no Rio de Janeiro, né? Eu morava perto da praia, ia com uma filha, eu ia trabalhar e levar ela para a escola de bicicleta. Então era uma vida muito ali dentro daquele bairro, sabe? Então eu era casada e em um determinado momento eu falei, bem, eu vou para Angola. A Vitória tinha, na época, 12 anos de idade, 13 anos de idade. E falei, você fica aí que eu vou lá e já volto, ver o que acontece. Então vim, me estruturei tudo, me separei e vim para Angola. Muito bem. Foi o que aconteceu. Muito Depois bem. eu vim encontrar o meu verdadeiro marido aqui. Aí Angola casei tem aqui, dessas coisas. Aqui mesmo é o sítio para todas as pessoas aqui. verdadeiro eu encontrei Aqui mesmo, é verdade. Assim mesmo, já, assim E, mesmo. e é isso, já tem 9 anos que Muito tudo bem. isso aconteceu. Está certo. E como é que faz para lidar com o seu tempo? Não? Como é que hobbies, desporto, como é que lida com o seu lazer, quando tem um tempinho livre, o que é que faz com o seu tempo? Eu gosto muito da academia, né? Muito bem. Então, o ginásio é o meu... Os brasileiros normalmente gostam sempre, né? São todos muito associados às o academias. ginásio é Os nossos irmãos. o meu lugar, assim, de rotina, assim, de saúde mesmo. Eu gosto muito de correr e pedalo. Muito bem. Então, eu sou dessas pessoas que às vezes você vai para Cabuledo e está em cima de uma bicicleta pedalando, eu sou uma dessas. Muito bem. E o meu marido pedala também, Muito então bem. é um bom casal para Muito isso. bem, Assim, muito a gente faz juntos. E o pedal é um lugar que eu gosto bastante de fazer ali na Mamamutima, naquela estrada ali. Certo. É um lugar que eu adoro, aquela paz. Já visitou algumas províncias para além de Luanda? Já fui a Benguela, Muito bem. Lubango, já fui para Namibe, já fui até o Ambo. Parece que não tem ninguém em nenhuma dessas províncias. Ninguém reagiu aqui. Não, né? Não tem. Tem sempre, não? Ok. Tudo certo. Fui até o Namibe, foi ótimo, foi bem incrível. Fui com a minha filha. Muito bem. Eu gosto muito de andar pelas províncias. Agora eu estou querendo ir até a Zâmbia Zâmbia. e estou pensando, vou fazer de carro isso agora no final de agosto. Muito bem. Vamos ver como vai passar. A Depois correr dou tudo bem. notícias. Está assim mesmo. Vamos te informar. Então, voltando aqui ao Bureau, não? Ah, Falava pouco sobre o decreto, não? sim. Pois, quando pensou não existia um decreto. Não Muito bem. O decreto saiu em 2020 e, quer dizer, depois desse decreto, nós precisamos, a APD, foi criado um grupo de trabalho, na verdade, o Ministério da Economia, a APD, o BNA e o Banco Mundial. E nós que estávamos querendo nos candidatar. Então, esse grupo de trabalho começou um pouco falando sobre o que seria, como seria, todo mundo conversando um pouco sobre aquilo.
até que saiu, enfim, a documentação que essa empresa precisaria para se candidatar para retirar uma licença para ser uma central privada. Muito bem. Então veio uma lista vastíssima de documentos. Nós passamos por um processo extremamente minucioso de levantamento das pessoas, da origem dos recursos, da origem das competências tecnológicas e dos skills de todos os profissionais que estavam envolvidos. Então foi assim uma peneira bem minuciosa, bem difícil de se passar, e onde os crivos eram o Banco Mundial, o AFC e a APD. Então recebemos a licença agora, no ano passado. Foram os pioneiros. Fomos. Não há exclusividade. Outras entidades podem... Podem, inclusive é bem-vinda. Assim, em qualquer lugar do mundo, todos os países possuem infinitas, mais de uma, duas, três centrais privadas. Mas tem sempre alguém que tem que vir para descampar o mato, né? E passar pelo café com o CEO também, é verdade. É alguém para vir que tem que vir fazer a parte dura, né? Muito bem. Porque depois essas outras centrais, elas costumam ser, por tradição, vamos dizer assim, dentro dos outros mercados, mais segmentadas. Elas acabam utilizando mais dados segmentados. Então, vamos dizer que o nosso dado é um dado de todos os mercados. As outras provavelmente vão vir centrais para o agronegócio, centrais para o mercado imobiliário. Elas começam a segmentar um pouco mais. Está certo. E há aqui um símbolo muito expressivo, Sim. original, Sim. diferente. Sim. Quem pensou nisto? Então, isso foi um design que nós trabalhamos, mas eu conheci isso com uma amiga aqui em Angola, a Câmia. A Câmia? Câmia que é? Câmia, não lembro o sobrenome da Câmia. Ela Ok. trabalhava na Executive, Ok. numa agência de publicidade, nem trabalha mais. Está certo, está certo. E a Câmia que me mostrou. E eu fiquei encantada. Ele é muito maior do que isso. Eles são um universo de diversos símbolos bem antigos angolanos e que remetem a... É angolano. É angolano. É Muito bem. africano É africano, é angolano. Pois temos que investigar mais. Certo. E nós utilizamos, fomos reduzindo ele, e ele acabou ficando esse desenho, mas ele é um símbolo local. Muito bem. Que remete a dado também. A dado. Muito bem. Vamos depois dar mais uma olhada para perceber bem melhor. Então, o que é a Central Privada de Informação de Crédito? Qual é a missão? A Central, ela nada mais é do que uma grande empresa de tecnologia. Se você for olhar bem lá no fundo, sabe? É uma empresa especializada em bancos de dados, em trabalhar com dados, em estatística, em leitura de dados inteligentes. Exemplos práticos. Ela reúne um determinado número de informações e desse número de informações extrai ele de forma a dar a perceber o que essas informações unidas podem te dar um dado seletivo. Por exemplo, o que a Central vai fazer aqui? Ela vai reunir informações do que a gente chama de hábito de consumo. Então, Birô não é um projeto para amanhã, ele é um projeto de médio e longo prazo. Esse hábito de consumo ele vai ser construído dentro desse banco de dados. A cada ano que passa, a gente vai perceber melhor qual é o hábito de consumo do cidadão angolano. Por exemplo, lá no Brasil, que já tem 50 anos uma central privada, a gente pode perceber determinados perfis do povo brasileiro. Ele é uma população que parcela absolutamente tudo. Se você disser para ele, quanto custa a caneta? R$50. Pode parcelar em 2 vezes? Pode. Ele vai parcelar uns R$50 em 2 vezes. É uma característica do brasileiro. Ele é um povo que consome muito em datas festivas. Então, se você dá o dia do namorado, o dia das mães, o dia dos pais, você vai ver que essas datas são efetivamente datas de pico de consumo.
Os endividados correm para pagar suas dívidas até outubro do mês, para que possam se endividar no Natal. Então, esses hábitos de consumo acabam por também construir estratégias dentro das empresas. Então, essas empresas acabam por criar formas, como agora, por exemplo, essa semana no Brasil, vai ter eu li hoje no jornal isso, vai ter uma chamada para mais de 1 milhão, a estatística é que pelo menos 1 milhão de brasileiros regularizem o seu nome, as suas dívidas, agora, durante essa semana, no que ele chama de feirão das dívidas, onde as empresas dão 80% de desconto, 90% de desconto em cima da dívida daqueles devedores. Porque já está se mirando no segundo semestre, onde chega o final do ano e tudo. Então, já é para as pessoas pagarem, parcelarem e estarem aptas a consumir outra vez. Então, assim, esses são dados que acabam por acontecer. O que a gente espera que aconteça aqui em Angola? A gente entende que vão acontecer fases nesse processo, né? Para a gente chegar a uma maturidade de um banco de dados. Hoje, todos nós sabemos que as empresas angolanas possuem dados muito com poucas informações ou com informações antigas. Eu posso dizer por mim mesma, eu tenho aqui 9 anos, ninguém das empresas da qual eu tenho algum tipo de contrato jamais me ligou para atualizar o meu dado. Para saber se eu ainda moro no mesmo lugar e não moro mais no mesmo lugar. Para saber se o meu telefone é o mesmo, ele não é o mesmo, ele mudou. Então, esses dados, eles precisam ser atualizados. Certo. Quando a empresa A, B e C se encontrarem dentro de um mesmo ambiente, esses dados vão sofrer um match. E aí, isso vai atualizar de uma forma natural. Então não tem só a ver com crédito, Não. cobranças. Não. É muito mais do que isso. Sim, muito mais. Isso tem a ver com oportunidade de conhecimento da população. Isso tem a ver com, a partir do momento, é a mesma coisa. Se você me pedir um livro emprestado, eu vou te emprestar esse livro. Eu te conheci ontem. Vou pensar, será que eu vou emprestar para o Edivaldo o meu livro que eu amo tanto? Não, mas talvez vai emprestar para o Núrio, que eu já conheço há bastante tempo. É a mesma coisa. Emprestar é um ato de confiança, não é? Seja o que for, ainda mais livro-disco, né? Sim. A gente dizia isso antigamente, né? Os discos, os vinis não se emprestam para ninguém. Então, esse ato de conhecer a pessoa, ela vai acontecer. A empresa que cede crédito vai poder ter mais informações sobre aquele indivíduo. Isso não vai só possibilitar mais crédito, mas vai possibilitar uma mudança de comportamento em toda a cadeia que envolve o crédito. Mudança de comportamento essa se a empresa me conhece mais, ela não tem por que me taxar tanto de juros, ela pode me dar uma outra oportunidade. Se a empresa me conhece melhor, ela pode customizar modelos de venda, de negócio, para poder chegar até mim. Então, se ela sabe que no Dia das Mães a minha população consome mais, esse mercado vai se preparar para o Dia das Mães. Então, é capaz da gente ter mais empreendedorismo acontecendo nessa data. Então, tem todo um processo que acontece de pequenas ações em volta desse banco de dados e que é enriquecido ao longo desse processo. A nível de legislação, leis, diplomas, decretos, o que é que tem a favor, o que é que já temos, ordenamento jurídico angolano, que favoreça a sua atividade? O decreto ele é extremamente bem estruturado, ele diz exatamente o que eu posso e o que eu não posso fazer. Inclusive, ele discrimina sobre a segurança desses dados, como ela deve se comportar, inclusive onde esse banco de dados deve estar hospedado. Ele não pode ser hospedado fora do país, ele só pode estar localizado aqui em Angola e tem que estar replicado e tem que ter diversas cópias, inclusive cópias de desastres, que é o que a gente chama, né? Mesmo que aconteça algo muito ruim, aquela cópia tem que estar no lugar onde ela possa ser salva. Então, a gente tem diversas regras que tem. E somos regidos e fiscalizados pela APD,
que é a Agência de Proteção de Dados. Muito bem. Então, o que rege basicamente o trabalho todo do Bureau é a proteção de dados. Muito É bem. o cuidado com esse dado. É que esse dado não seja utilizado de forma incorreta e que esse dado não fira, sob hipótese nenhuma, o direito de cada cidadão. Esse cidadão, o direito dele tem que ficar respaldado e resguardado pela empresa. Muito bem. Resistências. O novo sempre tem, né? Sim. E eu não entendo que isso seja nem constrangimento nem resistência. Eu acho que é a necessidade de falar sobre. A gente precisa falar sobre o novo, seja ele qual for. E falar sobre o dado. O dado ainda é algo que tem que ser desmistificado, né? Todo mundo tem muito medo desse banco de dados, dos seus dados. Mas eu brinco que hoje em dia não tem mais como a gente fugir, né? Muito bem. A não ser que você saia do Instagram, que você saia do Facebook, que você não tenha contato com a Microsoft, sob hipótese nenhuma. Que você não use o Google, porque cada busca do Google é um lead seu que é preso. Certo. Então, se você não tem TikTok, sob hipótese nenhuma, porque é a ferramenta que mais rouba dados e hábitos. Então, assim, hoje, pra gente não compartilhar dados, quer dizer, estar eremita numa ilha deserta. Vamos mudar desse planeta, né? O que a gente precisa, na verdade, é ter o poder sobre o nosso dado, né? Que é isso que vem trazendo depois o Open Bank, o Open Finance. Lá na frente vai trazer isso, é o poder na mão do cidadão sobre o seu próprio dado. A gente tem que entender o que compartilhar o meu dado pode me trazer de positivo. Eu sempre brinco que a gente tem aquela história do copo cheio e do copo vazio, né? Eu posso ver que o Facebook rouba os meus dados e ficar bem chateada. Ou eu posso falar que bom que eu cheguei num outro país e ele já me disse quais são os restaurantes e as lojas que estão aqui para eu ver. Então a gente tem sempre um jeito de jogar aquilo dali. E o dado é isso. Você compartilhar o seu dado, o seu hábito de consumo, vai gerar para cada cidadão um score. Esse score vai dizer a tua reputação. Se você é um bom pagador ou se você é um mau pagador. Muito bem. A partir do momento que a tua reputação virou um percentual, virou um número, isso vai te facilitar a ceder créditos. Então, isso vai facilitar um processo de crédito que a gente vive hoje, que é imenso. Isso tudo vai ser muito mais facilitado. Estou a imaginar aqui o BPC, né? Então, o BPC, né? O BPC cliente, nota positiva. Mas, olha, eu acho que isso vai ajudar com que essas instituições todas se organizem, porque quais são os stakeholders do Bureau, né? Você tem lá os provedores e os assinantes e os consumidores, que somos nós. Muito bem. Então, os provedores são todas essas empresas elencadas pelo decreto. São empresas financeiras, telefonias, empresas de consumo, impostos, AGT, notários. Então, tudo isso vai vir para um único banco de dados. Então, se eu pago água, vai estar a informação se eu pago água ou se eu não estou atrasada. Muito bem. Se eu pago luz, vai estar lá. Se eu tenho crédito, vai estar lá. Então, isso tudo é assim. Eu, Adriana, sou uma provedora de dados. Envio os dados para você. Você vai pegar esse banco de dados completo, vai botar esses meus dados ali, e quando eu assinar o Bureau, esses dados vão vir para mim enriquecidos. Então, os dados que eu tinha e que não tinha telefone, voltam com o telefone, mas apenas os meus. Eu não tenho acesso ao dado de nenhuma outra empresa. Eu só recebo os meus dados e só tenho acesso aos dados do meu cliente. Isso no futuro vai fazer com que o próprio cliente queira ir até lá atualizar o dado dele. Então, deixa eu atualizar o meu dado porque eu quero que o meu score melhore, para que eu possa ter acesso a esse crédito. Então, vai existir um ciclo, um momento que a própria sociedade vai à busca de melhorar o seu score. Muito bem. Muito bem. Conseguir ter esse processo do BPC. Estamos aqui para acompanhar, ok? Sim. Para reportar também. Daqui a uns sim. É chegado o momento de fazermos uma pequena pausa. Tá. Okay, vamos fazer um reconhecimento do apoio dos nossos parceiros e retomamos assim. Tá bom? ótimo.
Ok. Obrigada. Tá certo. Bem, é chegado o momento de fazermos a entrega do brinde ou dos brindes do Café com CEO. Dizer que resultam da parceria, do apoio que temos recebido dos nossos parceiros, a Delta Cafés, a Teixeira Duarte Real Estate, que é responsável por esse espaço também, a Cira Infomédia, que nos acompanha desde o princípio na gravação dos eventos. Então eu convidava a CEO Adriana a receber aqui o brinde, por favor. Uau! Olha! Ai, que legal! Cheio de surpresas vocês. Obrigada. Viu que desaparece às vezes, né? Ok. E temos a máquina Delta Café personalizada, que é este modelo. Uau, Café com seu, que massa. que é para si. Mais café ainda. Meu escritório vai te agradecer. Essa linha Essa agora linha, né? vai ficar só pra mim. É assim mesmo. Não vou dividir mais com ninguém. Por favor, Né? rapidamente. Tá ótimo, obrigada, viu? Tá ótimo. Vou botar ali tudo juntinho. Tá certo. A Yuri, quem está não tem nada. Ok. Tá certo. Obrigada. Então, é chegado o momento de passarmos para o Minuto Café. Minuto Café é o segmento promovido pelo programa, no sentido de permitir que pessoas façam a apresentação das suas empresas e negócios. É neste sentido que nós convidamos a doutora Elsa de Deus, que vem falar da saúde ocular. Por favor, os vossos aplausos. Muito obrigada, boa noite. Meu nome é Elsa de Deus, sou médica oftalmologista e sou promotora de saúde ocular. Bem no início dessa semana, na segunda-feira, no dia 10 de julho, assinalou-se o Dia Mundial da Saúde Ocular, o Dia da Saúde dos Nossos Olhos, que é uma data que é reservada para ajudar as pessoas em geral a saberem como cuidar da saúde dos seus olhos, principalmente na vertente de prevenção. Então, é cultivar bons hábitos para a saúde ocular e abandonar aqueles hábitos que são maléficos. Como sabemos, nossos olhos são muito importantes para o nosso desenvolvimento físico, o nosso desenvolvimento intelectual, a nossa relação com outras pessoas, vemos o mundo, vemos as coisas, fazemos os nossos projetos. E, infelizmente, muitas doenças oculares elas acabam por ser silenciosas, então isso é muito perigoso. Por isso é importante falarmos sobre saúde ocular. Eu gostaria de fazer uma pergunta de modo retórico e saber de vocês o que é que vocês fariam se descobrissem que amanhã acordariam cegos. É verdade, se amanhã já não pudessem observar a natureza, já não pudessem ver o rosto das pessoas que vocês amam, o sorriso dos vossos filhos, ver os vossos projetos, ver as vossas obras de arte, o que é que vocês fariam? Se me dissessem que eu amanhã acordasse cega, provavelmente o que eu ia querer, a única coisa que me consolasse, seria saber que o dia 2 não termina. Eu ia querer que o dia 2 não acabasse e vivesse extensivamente esse dia. Então, com isso, eu quero mostrar que o dia 2 é que é o dia da prevenção. Se querem prevenir a vossa saúde ocular, devem começar já. Quero também deixar-vos uma dica sobre saúde ocular nas empresas. E vamos falar sobre computadores, que é algo que a gente usa no dia a dia. Como é que a gente pode usar o computador confortando a nossa saúde ocular? Podemos fazer isso por em cada hora que usamos o computador, a cada hora de trabalho, fazemos uma pausa de pelo menos 1 a 5 minutos para ajudar a relaxar o nosso olho. Reduza também a tela do seu computador para ajudar e trabalhe nunca mais de uma distância de 50 centímetros. Se fizer essas dicas, vai ver que a sua saúde ocular vai melhorar bastante no ambiente de trabalho. O meu objetivo é fazer a prevenção, fazer o diagnóstico, fazer tratamento e até a reabilitação de pessoas com deficiência visual. Então, se alguém precisar, eu levo saúde ocular nas empresas, saúde ocular em casa, saúde ocular em contexto de empreendimento, em eventos. Quem desejar, fique à vontade para contactar. Sabemos que os nossos olhos são a nossa janela para o mundo, por isso devemos cuidar bem deles. Desejo a todos boa saúde ocular. Eu sou Elsa de Deus, sou médica oftalmologista e promotora de saúde ocular. Obrigada. Parabéns.
Sejam todos bem-vindos à segunda parte do Café com CEO. Estamos à conversa com Adriana Dias, ela que é a PCA da Central de Informação Privada de Crédito. Por favor, os vossos aplausos. Adriana, antes de começarmos com as questões dos nossos convidados, da plateia, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre a iniciativa Café com CEO. O que acha desta iniciativa? Eu acho ela fundamental. Eu, há pouco tempo, falei isso também numa palestra que eu dei, dessa questão da gente falar sobre os assuntos. Poder ter um lugar onde nós possamos conversar, ouvir experiências, tentar dar saltos de erros, né? Porque saber entender um pouco o que o outro sofreu, a dor do outro, nos ajuda a tentar evitar alguns erros e equívocos do nosso caminho, principalmente na fase do empreendedorismo. Então, eu acho que poder ter pessoas que possam falar um pouco da sua experiência e deixar em pauta alguns assuntos que precisam ser comentados, eu acho incrível. Muito bem. Realmente, esse projeto, eu já queria vir aqui há muito tempo, você demorou demais. Olha, a primeira CEO, né, aqui agora em 2023, que está connosco. Portanto, o seu lugar está bem marcado e é perpétuo, tá bom? Tá bom. Tá certo. Então é chegado o momento de conversarmos com a plateia. Vamos. Preparada? Sim. Tá? Tô. Tudo bem. Por favor, quem é o primeiro, quem tem a bondade de colocar a primeira questão? Ok. Ok. Carlos Araújo. Antes de mais, queria já dar os parabéns pelo programa e depois dar os parabéns também à doutora Adriana Dias, que estava muito expectante para editar esse programa aqui consigo. Na verdade, já ouço falar de si, mas nunca tive a oportunidade de estar num programa em que eu podia ou estar pessoalmente consigo e poder pôr algumas questões. Eu sou mediador de seguros e a minha expectativa, na verdade, era mesmo ouvir mais sobre a sua experiência em relação ao seguro. Porque, como sabes, mediadores vivem de captação de clientes e também porque agora estamos a passar estou a passar agora de mediador e estamos agora num projeto de passar para a corretora. Então eu queria também ter essa experiência da sua área de administração, porque agora vou começar também a administrar pessoas. Na verdade já comecei, estamos com um grupo agora de 5 pessoas e era muito importante ouvir esses dois pontos, que é a área de administração de empresas, né, que também inclui pessoas, e a sua experiência também em seguros. Como melhorar esta coisa de captação de clientes. Ok. Muito bem, obrigado. Bem, o seguro eu digo que é a minha cachaça, sabe? Eu amo esse mercado, realmente foi parte da minha vida, e foi aonde eu comprei as minhas primeiras coisas, foi vendendo seguro. Eu comecei como corretora de seguros, que é o que você chama de intermediador, né? E depois passei a abrir a minha própria corretora e tudo mais. E foi dali que eu realmente construí toda a minha vida e a minha história, minha experiência profissional, minha experiência com pessoas, com lidar com pessoas, com venda, tudo, veio do mercado de seguro. O Brasil se comporta um pouco diferente de Angola, porque o Brasil ele tem o Sincor, que é o Sindicato dos Corretores, que tem uma força muito grande. Então, o Sincor ele acaba por posicionar a corretagem de uma forma muito forte, o que aqui não acontece muito, porque as seguradoras pertencem aos bancos, né? E acaba por criar uma cadeia muito fechada ali dentro. Então, para quem está empreendendo com uma corretora, você acaba por ter um pouco mais de barreiras mercadológicas, vamos dizer assim. O que eu acho que falta aqui em Angola, se eu fosse empreender no mercado de seguro, eu faria, é um investimento na área de insurtechs. É poder criar aplicações, ou criar ferramentas onde o cliente pudesse ter um marketplace de seguros. E criar um ambiente onde ele não precisasse, porque hoje, se eu quiser saber quanto custa o seguro, eu tenho que ligar para cada uma dessas seguradoras para buscar o valor, né? E depois religar para negociar o valor com cada uma delas. Então, isso é todo um processo que a corretagem, que essa corretora de seguro, ela precisa ter. É todo esse network, toda essa proximidade com essas seguradoras para oferecer ao seu cliente um serviço que vai de ponta a ponta, que é não só da venda,
mas do atendimento ao sinistro, que eu acho que é aí que você ganha o teu cliente, que é quando ele está no pior momento da vida dele, né? Que é quando ele tem um sinistro. Então, o sinistro é um serviço que a corretagem tem que fazer. Tem que ser 24/7. Você tem que poder ligar para o seu corretor para dizer para ele, bati com o meu carro, para dizer para ele, me machuquei, estou indo para o hospital, para que aquele atendimento vá te possibilitar. E aí, a renovação daquele seguro é garantido, porque no final das contas, por mais automatizado que tudo seja, o que você quer é o contato de alguém naquela hora mais difícil que você está. Então, eu acho que duas coisas. Uma, envolver tecnologia na venda hoje. E a outra é ter um atendimento ao teu cliente personalizado, porque é isso que vai te diferenciar das seguradoras, do atendimento da banca, do atendimento que não está customizado. Então, quanto mais próximo você puder estar do teu cliente, principalmente nesse momento onde tudo está tão impessoal, é onde você vai conseguir trazer uma rentabilidade, um diferencial para o mercado. Agora, a administração de pessoas, isso é algo que você vai fazer 100 anos e não vai aprender. É a parte mais difícil que tem, é lidar com gente, porque as pessoas são diferentes e têm hábitos diferentes. Então, se você criar processos que sejam processos realmente rígidos, que sejam cumpridos, você minimiza as diferenças entre as pessoas que estão trabalhando, porque o processo ele precisa ser cumprido independente do seu cargo, da sua função, da sua origem, de quem você é, ou de tudo. Ele tem que ser cumprido. Então, aquele processo ali, ele vai minimizar os desgastes entre as pessoas quando ele está cumprido. Tá bom? Espero ter te ajudado. Da Silva, gostaria de aproveitar aqui a deixa do Carlos Araújo e alongar-me um pouquinho mais sobre os seguros. Eu gostaria de perceber da Adriana sobre os desafios que a Burió tem a nível do setor de seguro enquanto uma central de informação. Atualmente, hoje, por si só, e deixa dizer que eu trabalho no setor segurador, por acaso, passar aqui a publicidade sou da Aliança Seguros. Está no prédio. Está no Exatamente. Exatamente. Hoje a Aliança Seguros propor-se aí para a Burió buscar alguma informação do perfil de clientes a nível do país para ter alguma estratégia em termos da sua atuação no mercado, já consegue ter essa informação. Em termos de obstáculos e desafios da Burió, como propõe-se conseguir obter dados para organizar a nível da vossa central, e se para as instituições que vão atrás destes dados, vamos aqui falar agora do dinheiro, vão pagar muito caro para obter esses dados, não é? E em Angola, eu vou falar novamente da questão das dificuldades. Em Angola, normalmente as informações são muito classificadas. As instituições têm dificuldade até de disponibilizar dados e números nos sites. A questão, se calhar o desafio da Burió será muito grande em obter dados para concentrar na sua plataforma. Daí dizer ou questionar se a Burió já tem alguma estratégia para o setor segurador, se nós, enquanto seguradoras, vamos conseguir alguma informação da parte da Burió. É mais ou menos isso. Oxalá que sim, né? Vamos lá, vou tentar responder em partes essa tua grande pergunta. O Birô, ele é um banco de dados. Então, ele precisa receber esses dados para que ele possa cada vez mais engordar esse banco. A Aliança, ao compartilhar os dados com o Birô, vamos supor que esse universo de pessoas que estão aqui sentadas hoje façam parte da Aliança. A Aliança possui a informação de cada uma dessas pessoas. E vamos dizer que 30% desse grupo se torna inadimplente, mesmo a gente sabendo que no seguro, a inadimplência, o seguro é um produto pré-pago, então que as seguradoras em média, se eu não me engano, aqui permitem um atraso de até 90 dias, não é isso? De 30 a 90 dias, e se o cliente pagar
a parcela, ele consegue retomar o seguro, né? Então, você não tem uma grande inadimplência no mercado do seguro, tal qual você vai ver essa inadimplência no pós-pago, né? Na telefonia, que é pós-paga, ou na banca, que tem o crédito pós-pago. Mas quais são as mais-valias que você vai ter disso? Você vai ter mais informações sobre esse teu cliente. Uma informação que vai além da informação que você vê ali no seguro. E você vai poder utilizar a inteligência de dados para poder obter informações dentro desse relatório. Esse relatório, quando você vai tirar o relatório da Adriana, vai dizer: a Adriana mora em Talatona, a Adriana tem um carro, a Adriana tem uma filha de 21 anos, a Adriana tem 2 empresas, e você vai começar a obter informações. Então, essas informações vão te dar a chance de perceber que talvez o seguro que você tenha modelado para aquele cliente está aquém dele. Você poderia ter oferecido algo maior para ele. Você poderia ter oferecido não só o seguro do automóvel, mas o seguro da casa, mais o seguro para a filha, mais o seguro do carro, que a filha fez 21, então pode ser que ela esteja agora para comprar um carro, vamos dizer que ela esteja fazendo 18. Você começa a analisar perfil, muito além do dado que você só recebia, que era o dado do nome, endereço e telefone. Então, esse relatório começa a te dar, você vai ver que eu tenho 2 empresas, que você tem a oportunidade de oferecer seguro para as minhas empresas. Se eu tenho empresa, eu tenho funcionários, eu posso ter o seguro de acidente pessoal para o funcionário. Então, você começa a desencadear um processo de análise daquele indivíduo, que não é mais o dado duro, que a gente chama, que era o dado do nome, telefone e endereço. O relatório é sobre hábito e perfil. Isso te dá a oportunidade de analisar e de prospectar de uma forma muito maior do que você prospectava antes. Então, como ele vai ajudar o mercado seguro? Assim, a você conhecer quem é o teu cliente e a segmentar esse cliente melhor dentro da tua empresa, dentro do teu banco de dados, certo? E como que o Bureau pretende fazer isso? A gente está num momento dentro do país que é difícil, que não está fácil, né? Todos nós estamos vivendo, mas existe um sentimento que precisa estar um pouco mais latente, que é o de colaboratividade. A gente, para que de forma de economia de mercado privado cresça, a gente precisa entender que compartilhar dados não é como fornecer mais chances ao seu concorrente. O que vai diferenciar uma empresa da outra no futuro, quando os dados estão todos compartilhados, é a forma com a qual você atende o teu cliente. É a forma com a qual você entrega produtos e serviços para o teu cliente. Esse aumento da competitividade é melhor para o consumidor, porque ele vai começar a ser tratado de uma forma melhor, porque você vai ter que fazer um trabalho melhor do que o teu concorrente. Caso contrário, não vai parar de existir essa não informação. E a partir do momento que todo mundo consegue ter melhores informações sobre o cliente, a nossa chance de ganho é serviço. É no serviço que todo mundo vai fazer a diferença. Então, as empresas vão precisar melhorar o que elas entregam para o seu cliente. E a população vai sair ganhando com isso. Espero que eu tenha respondido. Certo, muito obrigado, Adriana. Pronto, saudar cordialmente a equipa de Café com CEO, saudar a prezada Adriana Dias e pronto, eu estou feliz pela simplicidade, pela humildade. Eu gostaria de inicialmente apresentar-me, sou Manuel Quimbir, sou gestor e fundador da empresa Ali Tecnologia. Nós somos uma empresa vocacionada no comércio de eletrônicos de uso pessoal ou gadget. Nós vendemos também no conceito B2B ou para empresas e de facto temos tido também alguns incumprimentos da parte dos nossos clientes no que diz respeito ao pagamento. E entretanto eu queria, na senda do mal parado, que portanto a prezada Adriana fez referência, queria saber qual é a principal estratégia que a prezada Adriana podia partilhar conosco para poder conseguir, sem grandes handicaps, às vezes poder, portanto, efetuar cobranças sem grande morosidade. Muito
Portanto, é precisamente isto. De graça. Obrigado. Uma estratégia de graça. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para você é que quem vende não cobra. Tá? Primeira dica. Se você vende, você não pode cobrar. Porque o tom da venda é um, e o tom da cobrança é outro. E o tom da cobrança se eleva conforme o tempo da dívida, ou conforme a não boa reputação de quem deve, ou conforme a estratégia de burlar o pagamento de quem deve. Esses tons se modificam. Então, a primeira coisa que eu digo é, você tem que segmentar. Ou sua empresa tem que ter uma área de cobrança apartada da área de venda. O que a gente percebeu aqui em Angola é que grande parte das empresas, quem cobrava era a equipe comercial. Sim. Então, a própria equipe comercial vendia, no seguro isso acontecia muito, onde as pessoas só recebiam a comissão depois que o cliente pagasse, e a parcela que o cliente não pagou, você tem que ir lá cobrar. Isso não existe. Isso não existe. O comercial, ele tem que estar com a cabeça limpa, ele tem que ser um bom amigo, ele tem que ser uma pessoa leve, ele tem que estar feliz, ele tem que olhar para o cliente, perceber as necessidades do cliente e vender produtos e serviços que atendam aquela necessidade do cliente, necessidades inclusive que o cliente nem sabe que precisa. Aí é quando você chega no top do seu comercial, você está vendendo o que o cliente nem sabia que estava precisando. Agora, cobrar é outra equipe. E cobrança, ela é feita de rotina. Quem cobra, cobra todo dia. Cobra por diversos canais. Manda SMS, liga, manda carta, telefona, aparece. A cobrança é feita todo dia. Então, é a insistência que faz você pagar. Pensa sempre nessa frase: quem não é visto, não é lembrado. Se você não for visto todo dia, você não vai ser lembrado. Se você é visto só às segundas-feiras, que é como todo mundo resolve cobrar. Toda empresa cobra às segundas, né? Toda empresa pega segunda-feira e fala, não, hoje eu vou cobrar todo mundo que me deve. Aí liga para todo mundo e acabou. Na terça já não liga para mais, só vai ligar na outra segunda. Aí não dá, gente. Tem que ligar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã. Tem que ligar. Tá? Muito bem. Nada. Só me querido, pode falar. Era só para aproveitar aqui a deixa da doutora Adriana, que disse que quem vende não cobra. Por acaso eu vivi uma situação idêntica a essa, quando estava na banca, que, e bem disse a doutora, nós vendíamos os créditos e concedíamos, mas na altura de cobrança, por vezes os comerciais é que acabavam também por cobrar. Infelizmente já tive situações que as pessoas começavam a pessoalizar este tipo de cobrança, pensavam a dizer, o Núrio não me cobra. Eu dizia, não é o Núrio que está a cobrar, é a instituição neste caso. Eu acho uma grande iniciativa esta da Positiva, de fazer este tipo de serviço de cobrança, e melhor do que não, é bom sempre desligar essa parte da cobrança da área comercial para não traçar aqui, trazer aqui riscos na relação com o cliente. É sempre ótimo separar isto. E só para reforçar também relativamente aos seguros, já para aproveitar aqui da aliança, poderão também, com os relatórios que a Central Privada de Crédito irá fornecer, mitigar riscos contratuais, riscos de fraudes e adequar melhor os seus produtos para cada cliente. Porque o Bureau, com os relatórios, indica o índice de consumo de cada cidadão a nível nacional. Poderá ver se esse cidadão é um bom cidadão perante a sociedade ou não. Eu acho que com este relatório nada melhor de poder aqui adequar os seus produtos para cada cliente. Obrigado. Certo, obrigado. Obrigada, Núrio. Exatamente. Por isso que o Núrio veio. Está certo. Havia aqui uma questão, não? É ali? Microfone, por favor. Vai para Elsa. Boa noite, eu sou a Áurea Nadina e na senda da questão, na verdade a minha era um bocadinho mais pessoal, mas vou dar continuidade e já faço a minha pergunta. Eu trabalho numa empresa de engenharia, eu sou desenvolvedor de negócios da empresa BDM, Engenharia e Tecnologia. E eu era do departamento comercial,
que entretanto surgiu a necessidade das cobranças. Então fui eu adjudicada às cobranças, porque entretanto eu não fazia venda. E como a doutora disse, a persistência. Eu cheguei ao ponto de todos os dias mandar uma mensagem de bom dia para os clientes. Depois do contacto, da cobrança, da verificação dos documentos, então depois passei ao ponto, durante um ano, por exemplo, todo mundo, não vai receber, vou receber o pagamento. Então chegava ali o WhatsApp, está na hora de bom dia. Bom dia, está tudo bem? Bom dia, está tudo bem? Todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias. Antes daquela hora do bom dia, o cliente dizia, olha, já estou a fazer, a fatura já está a andar e não sei o quê. Como eu faço para me livrar dela, né? Sim. Chegamos a esse ponto. Chegamos ao ponto de eu cruzar com algum cliente no departamento e eu nem fui fazer uma cobrança. E eles postarem com a nossa CEO e dizer, eu não falo mais com a dona Áurea. Não há demais, mas eu nem falei com ele. Eu fui lá tratar de outro assunto. Eu não falo mais com essa senhora. Então, realmente não é possível o comercial ou quem vende fazer a cobrança. Porque depois tem sempre que ter o bom e o mau. Né? Eu, no momento, sou amada à fita, mas eu preciso de cobrar. E a persistência. Hoje não faz mal, é só não desistir. E quem não é visto, não é lembrado. Dívidas recuperadas de clientes que simplesmente não eram cobrados e ficavam relaxados, não precisavam de pagar, usavam dinheiro para outras coisas até o momento em que a pessoa realmente vai lá cobrar. Mas o segredo é esse. Bom dia, boa tarde, boa noite, está tudo bem? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, bom dia, bom dia, bom dia. Um ano passa e recebes o pagamento. Mas a minha pergunta para si era, o mercado financeiro e de seguros é um mercado muito exigente. Requer muita concentração, muito tempo, muita disponibilidade. Como é que faz para gerir o desafio de ser mulher, mãe, pessoa, né? Como é que faz para não ser minada, para não ser anulada pela exigência do mercado em que atua? Então, é um desafio realmente muito grande, né? E é um desafio maior para mim porque eu sou uma pessoa muito controladora. Realmente sou uma pessoa com uma capacidade de controlar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu ultimamente tenho até feito um exercício de deixar algumas coisas acontecerem e não controlar tudo. Mas eu acho que eu tenho uma sorte muito grande. Eu faço o que eu gosto. E isso faz toda a diferença quando a gente acorda. Estar motivada para fazer o que se gosta. E eu acho que, inclusive, fica tudo mais fácil. E eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito de trabalhar. Adoro fazer as coisas, estar no dia a dia, trabalhar, executar, ver as coisas nascerem, acontecerem. Isso realmente me move. Mas o meu dia tem muitas horas. Começa às 5 horas da manhã e acaba às 9 horas da noite, quase todos os dias. Os finais de semana, na grande parte, o sábado uso como dia de trabalho. Então, assim, mas isso tudo eu faço porque eu vejo o Birô crescer, porque eu gosto do projeto, porque eu realmente acredito. Um dia desse eu estava numa palestra e eu falei, eu sou uma pessoa de fé, de muita fé. Então, eu creio no que eu estou fazendo, eu acredito nisso, eu tenho certeza. Só poder imaginar a mudança social que o Birô vai trazer, que é dar acesso a crédito, a bens e serviços, a pessoas que hoje não têm esse acesso. Saiu uma reportagem essa semana no jornal Expansão, se eu não me engano, dizendo que 80% da população trabalha no informal. Né? Você imagina a quantidade de pessoas que estão no informal. E a quantidade das pessoas que estão no informal e que não têm acesso a bens e serviços que não sejam a pronto. Quebrou uma arca, a pessoa tem que ir lá e comprar a arca a pronto. Ela não tem possibilidade. Das coisas que acontecem na nossa casa de urgência e que acontecem, nós mulheres sabemos, quebra a geladeira, quebra a máquina de lavar, quebra o ferro, normalmente elas quebram todas juntas, né? Elas não nos dão tempo de quebrar em parcelada. Então essas coisas, às vezes, são coisas que não tem conserto e que a gente tem que ir lá comprar. E aí você tem que comprar pronto, isso é uma loucura. A ONU, inclusive, diz que um cidadão só é considerado cidadão incluso
dentro de uma sociedade quando ele tem acesso ao crédito. Ok. Então, isso quer dizer que nós não somos. Entendeu? Porque a nossa grande... Hoje se empresta muito dinheiro para poucas pessoas. A gente tem que virar isso. Tem que ter pouco dinheiro para muitas pessoas. Essa é a balança correta do crédito. É a balança onde a nossa população precisa ter os bens de consumo básico dentro de casa. Uma geladeira, um ar-condicionado, uma televisão, uma geleira, pelo menos isso. Então, isso me move profundamente. Poder pensar que isso vai mudar. Que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, essa população vai poder melhorar. Porque uma coisa é você ganhar 200 mil kwanzas por mês e ter que comprar uma geleira. A outra coisa é você ganhar 200 mil kwanzas por mês, poder parcelar essa geleira em 10 parcelas de 12 mil kwanzas. E aí você vai poder ter essa geleira dentro da sua casa. Então, essas são as questões que vão mudar. Então, isso realmente me muda. Agora, meu próximo livro vai ser Mãe de WhatsApp. Eu sou uma mãe de WhatsApp, como ninguém. Posso dar dicas, posso fazer um YouTube sobre como ser mãe de WhatsApp, como controlar a filha no Brasil, onde ela come, ela vai, como é que ela faz, se ela comeu, se ela não comeu. Eu sou ótimo. Isso eu posso dar um curso. Vamos aguardar então pela publicação, tá bom? Sim. Tá certo, tá certo. Questão aqui, doutora Elsa. Tenho tido muitas dificuldades, já aproveitando que aqui tem muitos corretores de seguro e é administradora de empresa, depois trabalha com seguro. É o seguinte, como é que eu, como empresa, posso me prevenir das inadimplências dos seguros? Porque eu presto serviços de saúde e depois tenho muitos problemas com o seguro para fazer os pagamentos. E depois, com essa deficiência toda, quebra todo um circuito de pagamentos e de poder dar novos serviços aos meus clientes. Por outro, tem um conjunto de regras para o meu assegurado poder ter acesso a um serviço que ele já pagou. Eu acho que existe muitas limitações, muitos trâmites, quando o cliente já tem a apólice de seguro e depois chega ao hospital, ainda tem que fazer confirmação, ainda tem que ver se essa consulta paga, se paga quantos porcentos. Isso é muito constrangedor e isso aumenta muito o tempo de espera do meu cliente na sala. E muitas das vezes o cliente vai ao meu serviço, à clínica, e diz que espera muito, e esse tempo de espera é dado pelos vossos trâmites no seguro. Então, como é que nós podemos minimizar isso e como é que eu posso me assegurar de que o seguro me paga a tempo adequado as dívidas? Isso tudo está dentro de um processo de uma cadeia de produção do seguro, né? Essa cadeia seguro, que vai desde a seguradora, hospitais, médicos e pacientes, ela é problemática em todo lugar. No Brasil, que tem seguro 50 anos, nós temos a agência ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e que temos a nossa, esqueci até o nome, SUSEP, que é onde faz toda a parte de supervisão também, mas temos um problema muito sério disso, do que está contratuado, do que o cliente tem direito, das milhões de tempos para autorização desses serviços e principalmente quando o seguro é coparticipado. A grande maioria do seguro aqui em Angola é coparticipado, né? Principalmente o de saúde, onde a seguradora, quando ele é empresarial, o funcionário paga uma parte, a empresa paga outra parte, quando você vai ter o atendimento, você ainda tem que pagar uma parte daquilo dali. Todo mundo pagando. Então a coparticipação, ela é realmente um seguro que, para o risco da seguradora, é um seguro ruim para todo mundo, para toda a ponta. Para a seguradora, para o cliente, para o médico, para todo mundo. Agora, Angola está crescendo esse ambiente, né? É o que eu falo, tudo é cultural, né? A gente precisa, a cultura do seguro está começando a crescer. Então, quanto mais pessoas têm seguro, mais a balança de risco começa a ser diluída, né? Não sei se tem uma curiosidade, você sabe como é que o seguro surgiu? Não? O seguro surgiu na época das caravelas. O seguro surgiu porque
porque eu tinha uma caravela de cravo, você tinha uma caravela de canela, você tinha uma caravela de tecidos. Uns barcos, uns navios que levavam, aqueles navios que levavam as especiarias, né, das Índias e que saíam da Europa e iam para tudo quanto é lugar. Normalmente os donos dos navios compravam um determinado tipo de produto e levavam esse produto de um lugar para o outro como caixeiros viajantes distribuindo aquele por portos. Só que era uma época onde os mares não eram bem conhecidos. Então, muitas das vezes, esses navios não chegavam. Então, quando eles começaram a entender que o navio deles chegou, o dele chegou, o meu não chegou. Mas da outra vez o meu chegou, o dele não chegou, o dele não chegou. Como é que a gente faz? Vamos dividir o risco. Os navios vão sair com um pouco de produto de cada um desses. Começou a se fazer aí como se fosse uma cooperativa. E aí o risco foi o quê? Dividido. Então, quanto mais pessoas fazem parte daquela seguradora, mais o risco é dividido. Porque o que eu pago, o que ele paga, o que o outro paga, fica uma balança. A probabilidade de que todos nós nos acidentemos no mesmo momento é muito pequena. É a estatística. Por isso que a gente ainda tem essa questão aqui, porque nós ainda temos uma população que está sendo educada a utilizar o seguro. Então, quanto mais pessoas utilizarem o seguro, melhor vai ser todo o processo, que vai desde a divisão desse risco até o processo do cliente. Agora, quanto à autorização, eu acho que algo que poderia solucionar isso é fazer com que antes que o cliente vá até a clínica, ele solicite a autorização por algum tipo de canal, um contact center, um site, um e-mail, um WhatsApp, ele poder encaminhar ali o pedido médico dele e solicitar essa autorização, para quando ele chegar naquela clínica, ele já ter aquela autorização. E você não ter nem o desconforto de ter aquela pessoa ali durante muito tempo e nem dar um incômodo. É o que eu falei, serviço é o que vai fazer a diferença. Quem vai te diferenciar do resto do planeta é como você atende o teu cliente. Então, se você dá para ele alguma oportunidade de fazer essa solicitação antes dele poder ficar lá, você vai dar para ele mais conforto, ele vai ficar mais feliz e você não vai ter aquela população que você vai ter que fazer essa gestão emocional, porque lidar com a saúde é muito difícil, as pessoas já estão sensibilizadas, né? Já está todo mundo ali, você chega no hospital pedir uma autorização, é muito difícil, mas isso não é exclusivo daqui de Angola, isso é uma prática, infelizmente, do mundo todo. O que falta, o que faz a diferença são essas ferramentas que vão se criando para minimizar esses processos, que é isso que precisa chegar aqui. A criação de insurtechs, de aplicações que possam registrar sinistro, registrar tickets de pedido, tickets de espera, tudo isso são ferramentas de tecnologias que quem trabalha com tecnologia pode começar a pensar em trazer para minimizar esse processo, porque é a única forma que isso vai solucionar. Tá? Espero ter ajudado. Sou um empreendedor, sou o fundador da Elite Management, uma empresa de assessoria de eventos corporativos. Assessoria de eventos corporativos, certo? E pronto, nesse momento nós estamos a crescer e cada vez mais aproveitando as oportunidades que a vida nos dá, e a minha questão pauta-se muito no quesito de oportunidade. Eu queria saber, há 9 anos atrás, quais foram as principais oportunidades que a doutora Dias e companhia visualizaram para Angola, ou em Angola, e posto cá, quais foram os principais desafios, os derradeiros desafios para que conseguissem consolidar a empresa no seu todo. Obrigado. Os desafios foram muitos. Acho que o meu primeiro desafio foi entender que vocês falam português, mas a língua é outra. Eu cheguei e falei, ai, que ótimo, todo mundo fala português, está tudo bem. Não é assim. É outra língua. É outra língua, né? E perceber isso para aprender a conhecer a população, conhecer as pessoas, conhecer o ato, eu demorei para cair essa ficha. Eu achei que estava tudo bem, que tá todo mundo igual, está tudo jóia, está todo mundo me entendendo, eu entendo todo mundo, mas não era isso. Então eu posso dizer que eu passei um ano patinando um pouco, sem entender bem. Quando eu comecei a parar e a escutar as pessoas e a aprender, porque é fundamental
fundamental parar para aprender, independente do lugar que você está. Você só consegue fazer uma evolução quando você sai desse lugar de achar que você já sabe das coisas. Não sabe. Não vai saber nunca. Estou com 50 anos. Todo dia tem uma novidade na minha vida aqui. E olha, eu cheguei aqui, eu já tinha trabalhado em outros países. Eu tinha trabalhado em 3 países antes daqui. E eu falei, imagina, tá ótimo. Trabalhei na Bolívia, imagina. Chegar a Angola direto, na Bolívia. Trabalhei na Venezuela, tá? Quem trabalha na Venezuela, trabalha em qualquer lugar. Então você acha que são essas coisas que a maturidade e o trabalho vão te trazendo. Que é você aprender que você pode ter rodado o mundo todo, mas o lugar Angola é um país que é completamente diferente. Existe um jeito Angola de ser, um jeito Angola de trabalhar. Então os desafios foram muitos, mas eu sou uma pessoa bastante resiliente e eu gosto, como eu falei, eu sou uma pessoa de fé, eu gosto de acreditar, de fazer as coisas acontecerem. Sou uma pessoa positiva diante dos cenários que as coisas acontecem. Agora, eu acho que aqui realmente é uma terra da oportunidade, mas a gente precisa parar de trazer para Angola o que a gente acha que é bom para Angola. E precisa começar a entender onde estão as lacunas do que as pessoas estão de fato precisando. Eu sempre brinco que não é porque tem uma rua asfaltada em Angola que você vai trazer uma fábrica de asfalto para cá. Porque existe uma conjunção aqui, que é vontade política, né? Existe uma vontade social, existe um entendimento, tem um monte de fatores. Não basta só trazer a fábrica de asfalto e falar, vou vender asfalto, tá faltando asfalto, imagina, mas vou ficar rica aqui. As coisas não são assim. A gente precisa perceber o que de fato está no topo dos desejos da que as coisas possam. Eu acho que essa classe média angolana e essas oportunidades que existem ali são oportunidades de empreendedorismo de pequenos negócios e médios negócios muito grandes. Você vê a quantidade de lojas no Instagram que surgiram nos últimos tempos, a quantidade de pessoas empreendendo dos mais diversos negócios e a prestação do serviço diferenciado. Por exemplo, você presta um serviço de oftalmologia onde você fala de algo que eu ainda não tinha escutado ninguém falar aqui, de uma saúde dos olhos, de algo que você pode prevenir, né? Fazer uma consulta, um tratamento onde você possa prevenir uma doença. A gente precisa olhar porque está faltando, mas a gente precisa perceber também o que o outro quer. Porque às vezes a gente acaba criando uma empresa para a gente. Eu vou fazer uma empresa porque, nossa, eu adoro esse café desse jeito, então eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Não. As pessoas, o produto que você faz, a empresa que você abre, não é para você, é para o seu cliente. Quem é o seu cliente? O que o seu cliente quer? É isso que você tem que se perguntar quanto empreendedor, para a gente não... O risco maior do empreendedor é quando ele quer fazer o produto para ele, porque ele acha que o produto é bom para ele e que todo mundo vai querer. E não é isso. O produto tem que ser modelado para o desejo daquele mercado, mesmo que você deteste ele. Tá? Obrigado, Adriana. Tá certo. Acho que fechamos. Fechamos, não? Tá certo, Adriana. Eu não sei se eu gostava de falar de alguma outra questão relativamente à sua passagem aqui também. Então, eu vou voltar quando a gente comentou no off. Muito bem. Sobre como que surgiram as centrais privadas, que eu acho que é um tema interessante para mostrar para as pessoas. No Brasil, por exemplo, a central privada, a primeira, que era chamado SPC, que era Serviço de Proteção ao Crédito. Ela surgiu a partir dos lojistas em São Paulo. Então, esses lojistas se reuniram, eles ficavam ali dentro de um determinado bairro, tinha um centro comercial de São Paulo, e ali eles começavam a conversar e falar, o Nuga me deve, o Nuga também me deve, o Nuga e ele também me deve. Como é que a gente vai fazer? Vamos apontar aqui num caderninho, o Nuga deve. Deve a quem? Deve a Adriana, deve a fulano, deve a Beltrano, o Nuga está devendo. Então, o Nuga não cobra, mas vamos avisar para todo mundo que o Nuga está devendo a gente. E o Nuga vamos fazer cópia disso e todo mês a gente vai passar esse caderninho e as pessoas vão ficar. Então, esse caderninho começou a virar um cadernão.
E começou a virar um grande banco de dados, não tinha nem computador na época. Então era de fato um caderno, onde todo mundo ia lá e anotava os seus devedores. E criou-se uma central, onde eu ia lá querendo fazer crédito. Quer fazer crédito? Só um minutinho. Ligava para alguém e falava, fulana, vê se o nome da Adriana está aí na lista. Abre-se cadernos, olha, se procura. Tá sim, ela está devendo. Então não vou vender para ela. Você tem que ir lá primeiro pagar o fulano que você está devendo. Quando você pagar, você pode voltar aqui. Então, isso é mais ou menos o que vai acontecer, o que acontece numa central. A partir do momento que essa reputação começa a ser publicada, muito bem, onde você vai chegar lá e você não pode vir, porque você está devendo a sua água, você está devendo a sua luz, você está devendo a sua renda. Então, você precisa primeiro organizar a sua vida. Isso vai trazer uma educação financeira. As pessoas vão precisar ter responsabilidade com o seu recurso financeiro. Gastar o que elas podem gastar. E ter o quê? A sua vida financeira paga, com as coisas organizadas. Vão poder aparecer também as propostas para regularizar essa dívida. E aí essa sociedade começa a se organizar financeiramente. É isso. Acho que só. Isso. Tá certo. Posso ficar aqui falando o dia inteiro. Tá? Não, à vontade. E com o café vai por longas horas. Não, eu gostava de agradecer, né? É chegado o momento então de pormos fim à conversa. Sim. Agradecer pela sua presença, pelo seu tempo, pelo voto, né? O Café com o CEO vai, agora já temos uma senhora, né? na sua edição de 2023, estávamos que muito ansiávamos, né? Então chegou o momento de pormos fim à entrevista, tá bom? Tá bom, eu queria agradecer muito a você, a toda a equipe que está aqui presente, a todos os convidados que vieram as perguntas, eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu estou disponível, o que vocês precisarem, eu sou uma pessoa super acessível, o que vocês precisarem conversar, precisarem trocar, podem contar comigo sempre. E muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigado. Vou dar aplausos.